A gente faz agora a mesma coisa que fez ainda há pouco. Nós discutíamos aqui as políticas do novo governo em um painel CNN, que trata agora das prioridades das políticas públicas para a área de economia, saúde e meio ambiente, mas sempre espiando as ruas de Brasília, e daqui a pouco a gente volta, inclusive, com os nossos repórteres. Para esse painel, nós convidamos o ex-diretor do Banco Central, Luiz Fernando Figueiredo, o infectologista Renato Kfouri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, e o engenheiro florestal Tasso Azevedo, coordenador técnico do Observatório do Clima. Eu agradeço aqui a presença dos três. Feliz ano novo para vocês. Eu começo com o Luiz Fernando Figueiredo e a minha pergunta vai ser básica para os três. A primeira, quais os desafios, então, para o governo Lula na economia, Luiz Fernando? Vamos lá, bom dia, bom ano para todos. Os desafios, eles são desafios razoáveis. Por quê? Porque o mundo todo vem de uma inflação muito alta, o Brasil também, e o Brasil vem brigando com essa inflação. A inflação já começou a cair, mas ela tem muito ainda caminho para chegar até a meta de 3% de inflação ao ano. Com isso, a gente terá um juro mais alto esse ano, e isso quer dizer que a atividade econômica, né, o crescimento vai ficar mais friozinho, então podendo crescer entre 0,5% e 1%. Além disso, o Brasil ainda não conseguiu conquistar a sustentabilidade fiscal. E, nesse sentido, o governo do presidente Lula começou mal, porque veio com uma PEC gigante que faz com que a gente se afaste muito da sustentabilidade. Vamos ver como é que eles lidam. Então, o lidar com essa diferença, né, com esse problema de estar insustentável fiscalmente, eu acho que é um grande desafio para o governo Lula, não para resolver no ano de 2023, mas para trazer um arcabouço que nos leve para uma situação de sustentabilidade ao longo dos próximos anos. Muito obrigada, Luiz Fernando. Vou falar agora com o doutor Renato Kfouri. Quanto tempo, hein, doutor, que a gente não fala, né? Ainda bem, né, doutor? Porque a gente falou muito durante a pandemia, significa que a gente já controlou um pouco essa fase. Queria saber do senhor também, desafio ou prioridade, como o senhor achar melhor, para a área de saúde. São vários, né, Luciana? Bom dia a você, um feliz ano novo aí, Luiz, Tasso, a todos os assinantes da CNN. E, sem dúvida, passamos aí um ano de 2022, se compararmos aos anos de 2020 e 2021, onde vivenciamos as maiores ondas da doença com repercussão sem vacina em mortes, um ano que mesmo com a Ômicron circulando, nós tivemos taxas de letalidade, ou seja, indivíduos que vieram a ser hospitalizados e óbitos desproporcionalmente ou muito menor do que aconteceu nos anos anteriores. Essa foi a revolução que as vacinas trouxeram aí na pandemia. Mas os desafios continuam, né, Luciana? Não só na pandemia. Eu acho que o investimento no Sistema Único de Saúde nosso, no SUS, ele é crucial, ele precisa ser repensado. Nós temos um subfinanciamento, quer seja dos hospitais conveniados, quer seja dos hospitais filantrópicos, das Santas Casas, onde a gente tem uma crescente demanda por acesso à saúde, temos pouco investimento na atenção básica, na atenção primária, né, naquele onde a gente precisa evitar que o indivíduo chegue aos tratamentos, retardamos diagnósticos de câncer, retardamos diagnósticos que muitas vezes trariam um impacto maior se tratados mais precocemente. Infelizmente, o orçamento é curto, né? A questão da saúde ela é sempre vinculada a quanto se gasta per capita, né, por indivíduos aqui no Brasil, em qualquer programa de saúde. E nós gastamos muito menos por indivíduo do que o primeiro mundo em geral gasta. Então, é uma conta que, em geral, não fecha, e talvez esse seja o maior desafio, financiar esse nosso sistema de saúde, quando a gente olha para hospitais, quando a gente olha para programas de prevenção, quando a gente olha para transplante, para doação de sangue, para qualquer área que a gente olhe para controle de doenças no país, sem dúvida o subfinanciamento é um aspecto que nós vamos precisar encarar com esse desafio, brigar por um orçamento mais robusto para a saúde, que os gastos em saúde sejam maiores e mais bem feitos. E que as imunizações, né, como um aspecto, como eu terminando, em termos de prevenção, como nós falamos, é sempre mais barato
é sempre melhor, né, para a saúde, para sequelas, para a população, para dor, para sofrimento e para custos do sistema também, eles precisam ser investidos com um olhar muito diferenciado. Essa, pelo menos, tem sido a promessa do governo de transição, e que espero que se concretize aí nos primeiros dias de governo desde já. Muito bem, eu vou falar agora sobre meio ambiente com o Tasso Azevedo, com a mesma pergunta ainda, a prioridade deve ser do governo Lula agora, a partir de hoje, e a gente sempre lembrando que essa área foi uma área que ficou em foco durante muito tempo, não só pela nossa vocação, né, Tasso, mas por conta de medidas do último governo que causaram muitas polêmicas quando a gente fala de meio ambiente. Bom dia. A gente passou por um período em que esse tema foi muito maltratado, né? Talvez tenha sido a primeira vez, pelo menos desde a redemocratização, em que nós tivemos retrocessos, andar para trás na questão ambiental, e pela primeira vez a gente teve um governo que, em vez de enfrentar o tema do desmatamento, das mudanças climáticas, ele acabou fazendo ações que tornaram mais grave o problema, né? Então, acho que tem um grande desafio para quem está entrando agora, e que, obviamente, em primeiro lugar, a questão mais chave nesse momento é estancar o desmatamento. E, diga-se de passagem, não só na Amazônia, né? O desmatamento é um desmatamento crescente no Cerrado, na Mata Atlântica, na Caatinga, no Pantanal, no Pampa, em todos os biomas. Então, realmente esse é o tema, assim, de saída, o tema principal. E ele tem muitos efeitos em cascata, né? A gente já está sentindo o problema das mudanças climáticas. A gente vê isso, por exemplo, na redução da superfície de água do Brasil. O Brasil, que é o país que tem a maior quantidade de água doce disponível no planeta, e perdeu 15%, né, da superfície de água nos últimos 30 anos. E tem se agravado bastante por conta de mudanças climáticas também. Então, o desmatamento ele aciona, né, gatilhos em relação às mudanças climáticas, e, ao mesmo tempo, nos deixa menos preparados para enfrentar essas mudanças, né? Porque as florestas e os ambientes naturais, eles são uma espécie de colchão, né? Que amenizam os impactos que a gente tem também de mudanças climáticas. Então, esse acho que é o principal desafio, o primeiro que nós vamos ter, é mudar a curva do desmatamento. Associado a eles, tem muitos outros temas, né? Nós temos esse tema do garimpo ilegal, com invasão de terras indígenas, invasão de áreas protegidas, que precisa também ser estancado, porque ele afeta não só a biodiversidade, mas ele afeta também a água, e afeta muito fortemente as populações que vivem nessas regiões. Mas ele se estende também, esse tema se estende também pelo setor de saneamento, né, tratamento de resíduos, que também andou, né, de lado durante esse período. Depois de muito tempo, né, a gente teve esse tema também andando de lado. Então, tá por aí. E o Brasil precisa se reposicionar no mundo, né? Se tem um tema que é caro ao Brasil e caro ao mundo, é o tema da proteção dos nossos recursos naturais, por termos uma área muito grande de florestas, e o Brasil sempre foi uma liderança nesse tema. Então, nós precisamos retomar esse tema. Isso é importante para a nossa geração de energia, é importante para o nosso agronegócio, né, porque depende da água, depende desses recursos naturais também. Então, acho que esse é o nosso principal direção, né, que temos que ter agora. Agora eu quero fazer uma outra rodada, também semelhantes, com as indicações, a avaliação das indicações de ministros das suas respectivas áreas. Então, eu queria falar com o Luiz Fernando sobre o nome de Fernando Haddad para a economia. Luiz Fernando. Bom, vamos lá. O Haddad não era a pessoa mais óbvia ou que tem um histórico que traga uma tranquilidade para os agentes econômicos em geral, né? Quando fala o mercado, parece que é um grupo pequeno de pessoas que tomam muitas decisões. Na verdade, o mercado somos todos nós, né? Nós como investidores, como consumidores, como empregadores, como empregados e assim por diante. Os agentes econômicos, eles, até por conta da fragilidade fiscal que o país está passando, com uma dívida muito elevada, é a maior dívida entre todos os países emergentes, ficou assustado com o Fernando Haddad, né? Ele é do PT, menos na linha de todo esse grupo que se formou para ajudar o presidente Lula a ser eleito, mas
a partir do momento em que ele foi indicado, o que ele tem dito são coisas que têm deixado as pessoas mais tranquilas. Por quê? Porque, de novo, ele está tocando num ponto importante, que é a questão da nossa maior fragilidade hoje, né? Na área econômica, que infelizmente é a questão fiscal. Então, ele está lidando com isso de uma forma que deu um certo conforto. Agora, isso foi o que ele disse, né? A PEC que foi o ato do governo, ela foi um tamanho muito grande. Então, a gente ainda tem muitas dúvidas para frente. Com relação à equipe do Haddad, é uma equipe bastante heterogênea. Tem tanto gente que pensa do lado mais à esquerda, como gente que pensa do lado mais à direita, enfim. Vamos ver como é que uma equipe heterogênea dessa forma pode funcionar. Complementariedade é sempre bom. Agora, vamos ver como é que eles conseguem lidar, então, com essa complementariedade daqui para frente. Obrigada, Luiz Fernando. Doutor Renato Kfouri, Nízia Trindade, no Ministério da Saúde, inclusive a primeira mulher a assumir o ministério. Queria que o senhor fizesse uma avaliação para a gente. Olha, Luciana, foi a comunidade científica e acadêmica recebeu com muito bons olhos a indicação da Nízia, né? É uma pesquisadora, uma diretora de Biomanguinhos, presidente da Fundação Fiocruz, ou seja, gente envolvida em pesquisa, gente envolvida em desenvolvimento de produtos para a saúde no Brasil. Diferente do que nós passamos nos últimos anos, muitas vezes com generais ou com época sem nem ministro da saúde, durante a pior crise de saúde que nós vivenciamos, e culminou infelizmente, com um negacionismo que atrapalhou muito o andamento da nossa pandemia, promovendo medicações que não funcionam, desestimulando o uso de máscara, retardando compra de vacinas, falando mal das vacinações ou das vacinas produzidas com questões, às vezes, xenofóbicas, com questões, às vezes, eleitoreiras. A vacina é do presidente, a vacina é do governador. Nós tivemos um impacto muito ruim da gestão em saúde, justamente por conta da polarização política sobre um tema onde não há polarização. A ciência não é feita com desejos, com vontade política, com aspirações de ninguém. A ciência é feita exatamente com o que há de evidência disponível, especialmente em momentos de crise como foi a pandemia. Então, nós sofremos muito nesses anos de pandemia, infelizmente, com uma ingerência política e com ministros fracos no sentido de se submeter ao público, ao negacionismo plantado no Ministério da Saúde e que, infelizmente, trouxe aí todas as consequências que a gente viu. Manaus, não esqueçamos do que aconteceu em Manaus, do número de mortes acima do esperado por 1 milhão de pessoas aqui no Brasil. Enfim, nós tivemos uma condução trágica da pandemia. Então, nós esperamos, e tudo isso reflete, Luciana, não só no aspecto da Covid-19 e das vacinas, mas no sistema de saúde como um todo, na confiança, nos gestores estaduais que não faziam uma interface adequada num sistema como é o SUS tripartite, onde o governo federal, o ente estadual e os municípios têm que conversar em harmonia. As políticas precisam ser definidas para que quem executa essas políticas na ponta, ou seja, os municípios, eles estejam todos sob uma coordenação em qualquer um desses programas. Então, nós sofremos muito com o sistema de saúde, com as comissões exatamente auxiliares técnicas que foram desmontadas. Então, há um grande trabalho pela frente e nós acreditamos muito que a Nízia tenha uma condição de liderar esse processo, de colocar o Ministério da Saúde e os programas funcionando com o protagonismo do governo federal e encarado de uma maneira uníssona pelos secretários estaduais e municipais de saúde. A expectativa é grande, os desafios são grandes, mas a gente está com uma confiança que coisas melhorarão.
Perfeito, eu vou chamar agora o Tasso, então, para fazer uma avaliação do nome de Marina Silva, um nome já muito conhecido. Vou te pedir, Tasso, para ser um pouco mais breve. Infelizmente, a gente tem que encerrar agora essa primeira etapa aqui da posse, entregar para a Elizabeth, que já está aqui no estúdio. Vocês me viram dando um risinho, porque ela está aqui falando comigo já. Mas, Tasso, te pedir para fazer uma avaliação do nome da Marina Silva. Marina é meio quase que uma unanimidade, né, nesse tema e acho que foi recebido com certa naturalidade. Até o estranhamento foi mais a demora, né, na definição do que o fato de ser a Marina. A gente tem ótimos nomes no Brasil, mas a Marina realmente é uma unanimidade. Para esse momento agora é muito importante porque a crise que a gente vive no desmatamento, por exemplo, ou mesmo nos temas climáticos, ela tem a ver com expectativa. 98% do desmatamento no Brasil ele tem pelo menos um indício de legalidade. E ele acontece, ele avança quando você não tem expectativa de penalidade, o desmatamento avança. Então, a pessoa olhava para o que tinha no Ministério do Meio Ambiente antes e dizia assim, isso aqui não vai ter penalidade, vamos avançar. E aí eles, ao olharem para a Marina, têm uma expectativa bastante diferente e isso já começa a alterar o jogo. Então, acho que foi uma escolha feliz, natural e feliz. Muito obrigada. Nós conversamos então com o ex-diretor do Banco Central, Luiz Fernando Figueiredo, o infectologista Renato Kifuri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações e engenheiro florestal Tasso Azevedo, coordenador técnico do Observatório do Clima. Agradeço aqui a presença dos três na CNN. Feliz Ano Novo mais uma vez para vocês.